Maria Alice, triste por estar gripada e não poder ir para a piscina junto com a Maria Flor, faz um pedido que deixa a babá sem saída. Ela pede para a babá escreva uma carta para Jesus, ela dita tudo o que quer que seja escrito no papel. Virgínia, ao ver a cartinha da filha, não acredita no que está escrito. E enquanto você acompanha a nossa narrativa, as imagens que se desenrolam na sua tela dão vida a este momento. Você terá acesso aos registros da própria Virgínia, mostrando a cartinha. Então, para não perder nenhum momento, já se inscreve no canal e vem com a gente. Nos últimos dias, a agitada rotina da família de Virgínia foi brevemente substituída por uma calmaria incomum no quarto de Maria Alice. Enquanto o sol brilhava em Goiânia, convidando para um mergulho, a pequena se encontrava gripada, impossibilitada de se juntar à festa aquática que seus irmãos e amigos faziam na piscina. O som da água e das risadas chegava abafado ao seu quarto, era a diversão da qual ela não podia participar. A frustração, tão comum na infância, poderia ter levado a um choro de decepção ou a uma birra por se sentir excluída. Mas Maria Alice, com a sabedoria que só a inocência pode dar, surpreendeu a todos com uma reação completamente diferente. Em vez de fazer birra, a filha mais velha de Virgínia Fonseca e Zé Felipe pensou em algo. Foi nesse instante que nasceu a ideia da carta. Maria Alice, ainda pequena demais para rabiscar mais do que algumas letras soltas, chamou a babá e pediu que ela fosse a mão que transformaria seus pensamentos em palavras escritas. Com a voz cheia de determinação, começou a ditar aquilo que queria dizer. A babá, surpresa pela maturidade do gesto, sentou-se ao lado e pegou papel e caneta. Não era uma carta longa, não havia floreios nem frases complicadas. O pedido vinha do coração de uma criança que só queria se curar para poder brincar na piscina. Cada palavra era ditada com a naturalidade de quem acredita sem precisar de provas, de quem não duvida do cuidado de Jesus. Escreve aí: Jesus, cura Mariazinha para poder tomar banho de piscina. E assim, simples e direto, o recado foi entregue ao papel. O que se seguiu foi o ditado de uma das cartas mais sinceras e despretensiosas que se poderia imaginar. Não era uma lista de brinquedos desejados, nem um pedido para que a gripe passasse por si só. O pedido era um reflexo direto do desejo mais genuíno e imediato de seu pequeno coração. Jesus cura Mariazinha para poder tomar banho de piscina. A simplicidade da frase era a sua maior força. Não havia rodeios, nem grandes explicações. Havia apenas uma fé inabalável, a confiança total de que aquele que tudo pode era o caminho mais direto para a solução de seu pequeno e grandioso problema. A carta, então, se tornou mais do que um bilhete. Ela era a materialização de uma esperança, a prova concreta de que a fé, para uma criança, é uma conversa direta e sem filtros com o divino. A babá, ao terminar de escrever, dobrou o papel, contendo nas mãos não apenas as palavras de uma criança, mas um testemunho poderoso da fé que reside nos corações mais puros. O silêncio no quarto de Maria Alice foi quebrado quando Virgínia entrou para ver a filha. Vendo um pedaço de papel dobrado sobre a cama, chamou sua atenção. Era a cartinha que sua filha havia ditado à babá. O que começou como um momento de curiosidade casual, a mãe pegando o bilhete para ver a letra da funcionária, rapidamente se transformou em algo que a tocaria profundamente. Mas antes de continuar, deixe nos comentários o que você achou dessa atitude da Maria Alice. Agora vem com a gente ver a reação da Virgínia ao ler a cartinha. Ao desdobrar o papel e começar a ler, sua voz, que normalmente é vibrante e cheia de energia, começou a embargar. A simplicidade das poucas linhas escritas, com a caligrafia de um adulto, mas o pensamento de uma criança, atingiu Virgínia em cheio. Jesus cura Mariazinha para poder tomar banho de piscina, dizia o bilhete. Naquele instante, não era apenas um recado. Era uma declaração de fé pura, desprovida de qualquer sofisticação ou complicação. Tudo tomou um significado ainda maior quando Virgínia olhou sutilmente para o canto. Maria Alice, a protagonista de toda aquela emoção, não estava chorando ou esperando ansiosamente por uma resposta. Ela estava tranquilamente sentada no chão, assistindo a um desenho animado. E o que a criança de 4 anos estava vendo? Uma animação sobre Jesus. Esse momento, que poderia ter sido apenas um detalhe, elevou toda a narrativa a um nível quase poético. A imagem de sua mãe com a voz embargada, segurando a prova material de sua fé, e ela, a pequena devota, assistindo a um desenho de seu destinatário, simbolizava a confiança inabalável de uma criança que já havia entregado seu problema e sabia que sua prece seria ouvida. A fé de Maria Alice não tinha sim ou mas.
Não estava condicionada a milagres imediatos ou a promessas. Era uma certeza serena, a calma de quem já sabe a resposta. Esse é o ponto em que a história de uma famosa transcende a fofoca e se torna uma lição para todos nós. A fé de uma criança é diferente da fé de um adulto. A nossa, com o passar dos anos, se enche de questionamentos, de experiências negativas, de racionalismo e de dúvidas. A fé da criança, no entanto, é a crença no impossível, na confiança sem reservas. Maria Alice não pediu, ela simplesmente solicitou. Ela não implorou por um milagre. Ela fez um pedido a um amigo. Esse momento nos mostra que a pureza do coração infantil pode ser o caminho mais direto para a espiritualidade, servindo como um lembrete poderoso de que, às vezes, a melhor forma de se conectar com o divino é simplesmente falar com ele, como se ele estivesse lá, pronto para nos ouvir. No fim das contas, a cartinha de Maria Alice não foi apenas um pedido, ela foi a mais pura e sincera declaração de fé que um adulto poderia testemunhar. A sua mensagem, tão direta e desprovida de qualquer complexidade, nos leva a uma profunda reflexão sobre o que realmente significa ter fé. Ao contrário da crença dos adultos, que muitas vezes é forjada em meio a dores, dúvidas e racionalizações, a fé de uma criança é um ato de pura confiança. Ela não questiona se o destinatário da carta está ocupado ou se o pedido é pequeno demais para ser ouvido. Ela simplesmente acredita que sua voz alcançará o outro lado. Essa inocência, essa certeza inabalável, é o grande ensinamento por trás de toda a história. A atitude de Maria Alice é um convite para revisitarmos a nossa própria espiritualidade. Quantas vezes condicionamos a nossa fé a milagres grandiosos ou a respostas imediatas, esquecendo que a crença mais poderosa reside na simplicidade de um coração que confia sem reservas. A carta, com suas poucas palavras, é uma espécie de espelho que nos confronta com a complexidade de nossas próprias crenças e nos lembra que, para que a fé seja autêntica, ela não precisa de grandes demonstrações, mas de sinceridade. O que Virginia encontrou não foi só uma carta, mas um testamento de que o caminho para o divino pode ser tão simples quanto o pensamento de uma criança que, ao se sentir doente, recorre à única fonte de conforto que realmente importa. As imagens que você acompanhou durante a nossa narrativa são registros da própria Virginia, mostrando a cartinha. Essas imagens não são apenas um complemento. Elas são a prova visual de que a fé de Maria Alice, embora simples, foi capaz de tocar e comover a todos. Elas reforçam o ponto de que esta não é uma história apenas sobre uma família famosa, mas sobre a essência de algo muito maior. A cartinha de Maria Alice é um lembrete para todos nós de que a fé mais poderosa é aquela que vem do coração puro e simples. Ela é uma prova de que a simplicidade da crença infantil tem o poder de nos inspirar, de nos acalmar e de nos reconectar com a nossa própria espiritualidade. Que a lição de uma menina de 4 anos nos lembre que, em um mundo de incertezas, a fé mais sincera é aquela que não precisa de explicações para existir. Após uma história tão emocionante, convidamos você a se juntar à nossa comunidade. Se a fé de Maria Alice tocou seu coração, mostre seu apoio. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem precisa de um lembrete de que a fé move montanhas. E para mais histórias que inspiram, inscreva-se no canal e ative o sininho.